Saudações, futuro professor de LDB e de Legislação Educacional. Nessa dica de número 13 para você, que logo vai estar em uma sala de aula, dando aula de Legislação Educacional, vamos falar um pouco sobre o que é a educação, sobre o que é o ensino, sobre o que é a instrução, sobre o que é o adestramento e sobre o que é a informação. E também a questão do amestramento. São palavras diferentes, com significados diferentes, mas que no geral acabamos utilizando essas palavras no dia a dia de uma maneira um pouco incipiente. Então, vamos às diferenças básicas entre educação, entre ensino, entre instrução, adestramento, formação, amestramento, explicação e outros conceitos. Vamos pegar aqui o dicionário Romanelli de 1960, publicação original, cuja palavra educação em português vem de educar. A origem desta palavra, por sua vez, ela é do latim educare, que é um derivado do provérbio e ou ex, que significa fora, para fora ou exterior, e do verbo dulcere ou ducare, que é de raiz indo-europeia, duc, que tem significado primitivo de guiar, conduzir. Então, etimologicamente, educar é conduzir, é guiar. Educar é conduzir, educar é guiar para fora. Então, a educação, ela refere-se à transmissão de conteúdos, mas não é qualquer conteúdo. São conteúdos atitudinais, conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e factuais. E também a transmissão de valores e também a transmissão de princípios. Então, a educação consiste na transmissão de conteúdos, valores e princípios humanos. Sim, humanos. De natureza filosófica, de natureza psicológica, de natureza sociológica, de natureza metafísica, ontológica, deontológica, epistemológica, enfim. E a sua ordenação de maneira axiológica, visando a transmissão única e exclusivamente da nossa cultura. Então, educar é um processo meio, que tem uma finalidade: transmitir nossa cultura. É através da educação, esse processo meio, que transmitimos a cultura das gerações mais antigas para as gerações mais novas. Das gerações mais antigas para as gerações mais novas. Então, a educação é um processo meio de transmissão cultural. E o ensino? O ensino é outra coisa. Ensino é transferência de conhecimento também, de informação também, mas especialmente de caráter geral ou técnico profissional. Essa é a ideia do ensino. Ele não tem natureza principiológica, ele não tem natureza metafísica, ele não tem natureza axiológica. Não. É informação de caráter geral ou de caráter técnico e profissional. O ensino não visa necessariamente a transmissão da nossa cultura. A educação, sim, mas o ensino não necessariamente. Então, ensino é a maneira. Ensino é método, ensino é forma pelo qual o conhecimento é transmitido. É como conseguimos melhorar o nosso intelecto, o nosso cognitivo, e enriquecer a nossa cultura. É dar clareza sobre as coisas. Daí a ideia de ensino técnico, daí a ideia de ensino militar. Daí a ideia, por exemplo, de um ensino de natureza construtivista ou de um ensino de natureza antroposófica. Se eu estiver aqui me referindo, por exemplo, à pedagogia Waldorf,
ou de um ensino de natureza montessoriana, ou um ensino direcionada a Freinet, direcionada à cultura preconizada por Freinet, ou um ensino de natureza democrática, ou um ensino de natureza freiriana, nos referindo aos métodos de Paulo Freire, ou um ensino de natureza comportamentalista, também conhecido como ensino de natureza behaviorista. Ensino também é forma, e acima de tudo é forma, para a transmissão da informação. Instrução. Instrução. Instrução é a transmissão de conhecimento ou formação de determinada habilidade. Ensino também é treinamento de conhecimentos desconhecidos previamente. Em uma instrução, quando você vai ter uma instrução, parte-se da premissa que aquele conhecimento que vai ser transmitido a você, ele é desconhecido por você até então. Posso entender também o ensino, ou melhor, a instrução, estamos falando agora de instrução, como uma explicação sobre o uso de algo, de uma ferramenta, por exemplo. Daí a ideia de manual de instrução. Também posso entender a ideia de instrução como ordem. Você recebeu uma instrução, você recebeu uma ordem, você recebeu uma instrução, você recebeu uma prescrição de como agir sob determinada situação. Sempre com o pressuposto que o que vai ser trabalhado era de desconhecimento prévio. Desconhecimento prévio. Adestramento. Adestramento é fazer com que o indivíduo fique hábil para realizar determinada ação, determinado trabalho, determinada tarefa. Adestramento é a repetição daquilo que já se sabe para se aumentar a perícia técnica. Você acha que o indivíduo que termina o curso de formação de bombeiro, ele não treina mais? Terminei o curso, sou um bombeiro completo? Não, isso não acontece. Ele vai estar o tempo todo passando por inúmeros adestramentos, repetindo e repetindo e repetindo as suas ações profissionais como um bombeiro para aperfeiçoar sua perícia técnica, para que em uma situação real ele esteja efetivamente adestrado. Daí a ideia de repetição contínua daquilo que já se sabe. Formar ou formação. O que é formar? O que é formação? Formar ou formação é dar forma, é dar uma certa configuração, é fabricar algo, é criar algo. Exemplo: fazer um curso de formação de soldados. O indivíduo já entra pronto num quartel, mas ele vai fazer um curso de formação de soldado. Se eu estou pegando aquele indivíduo e dando a ele a forma de um soldado. O jovem, ao longo de sua vida, ele vai se formando um homem, ele vai tornando a forma, sua forma de adolescente, a forma de um homem. Homem aqui no sentido genérico. Eu não estou me referindo aqui a homem do sexo masculino, estou me referindo a ser humano na idade adulta. Então é dar forma, formar, formação é dar forma, é transformar, é mudar a constituição, é construir, é amoldar. Doutrinar. A doutrinação tem natureza axiológica. Ela visa estruturar os princípios e valores na mente de uma pessoa. Em regra, todo ser humano deve ter princípios e valores. Mas quando esses princípios e valores não estão devidamente organizados na cabeça dele, hierarquicamente organizados na cabeça dele, a vida dele é uma bagunça. A doutrinação visa hierarquizar os princípios de um homem. Esse é o propósito da doutrinação. E só o ato de não doutrinar já é uma forma de doutrinar. Então não devemos dizer não à doutrinação, não devemos dizer não à hierarquia
de princípios na formação do homem. Devemos ter cuidado com o direcionamento para o qual ela nos leva. Então, por exemplo, para um militar, quando a gente fala de doutrinação militar, ele tem hierarquizado uma série de princípios na cabeça dele, na alma dele. Dentre eles, o principal, se é que eu posso dizer assim, princípio, é o de amar a pátria. Inclusive, e se necessário, expressar esse amor com o sacrifício da própria vida. Depois viriam princípios de valoração à família, ao trabalho. O dinheiro para o militar não é o mais importante. Enquanto algumas pessoas têm como princípio tirar vantagem em tudo. Aquela pessoa que tem como princípio querer tirar vantagem em tudo e ganhar dinheiro sempre e nunca perder, ela foi doutrinada. E o princípio que é mais importante, de maior hierarquia na cabeça dessa pessoa, é o de tirar vantagem em tudo e ganhar dinheiro sempre. Enquanto, por exemplo, um militar tem como princípio, se necessário para servir a pátria, sacrificar a própria vida, esse será o seu ápice de hierarquia em matéria principiológica. Em ambos os casos você tem doutrinação. Doutrinar é estruturar hierarquicamente os princípios na cabeça de um indivíduo. Daí você tem doutrinações de natureza política, ideológica, doutrinações de natureza religiosa e outras. Então, doutrinar tem natureza axiológica, só repetindo, e consiste em organizar hierarquicamente os princípios da mente humana. Lecionar é outra palavra importante que encontramos no nosso dia a dia. Lecionar nada mais é do que dar uma lição. Dar lição. Dar uma lição. Quando eu dou uma lição, ou tiro uma lição, eu estou lecionando. Quando eu ministro um tema em uma aula, estou ministrando um tema específico em uma aula, eu estou lecionando. Estou dando uma aula. Lecionar é dar uma aula sobre um tema específico. Explicar. Explicar nada mais é do que tirar as explicas. Explicar nada mais é do que tirar as dobras. Tirar as dobras. Pense, por exemplo, numa dobra. A palavra plique quer dizer dobra. A exemplo de uma saia plicotada. As típicas saias das normalistas eram saias plicotadas, saias com dobras. A dobra esconde algo. Quando uma coisa está dobrada, algo pode estar escondido ali. Explicar é tirar a plica, é tirar a dobra e revelar aquilo que estava oculto. Tem gente na vida que complica. Isso é, pega uma coisa e dobra, e dobra, e dobra, e vai escondendo e dificultando cada vez mais o entendimento de um conteúdo. Essa pessoa complica. Tem gente na vida que descomplica, que explica, isso é, que desdobra e retira as explicas e revela aquilo que estava oculto. Daí a ideia de explicar. É retirar as explicas, é retirar as dobras e revelar o que estava oculto. Amestrar. Amestrar é fazer com que você seja instruído até transformar-se em um mestre. É o processo de constituição de um mestre. É amestrar. Por analogia, utilizamos a palavra amestrar para falar, por exemplo, de treinamento de animais. E, por extensão, nós falamos de amestrar no sentido de mansidão. Quando dizemos que um animal foi amestrado, dizemos que ele ficou mais manso, ele foi domesticado. Mas amestrar, em matéria educacional, significa transformar ou instruir o indivíduo até que ele se torne um mestre. Então estamos terminando a nossa dica de número 13. Essa foi um pouco mais longa para você que quer ser um professor de LDB. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.